Oi, vamos dar sequência, vídeo parte 2 ao dogma Como Deus se revela, a revelação de Deus. Antes da gente começar e responder aquelas perguntinhas para a gente conseguir exercitar sobre esse tema, convido você a fazer uma oração comigo, tá bom? Bom, vamos lá. A quem Deus se revela? A quem quiser vê-lo. Né? Não é exclusividade, não tem lista VIP para poder ver Deus. Deus é muito generoso e ele se revela a quem quiser vê-lo. Deus se revelou a muitos homens e mulheres na Bíblia. Né? É só a gente olhar e pesquisar um pouco nas Escrituras que a gente vai encontrar a revelação de Deus a muitas pessoas. Então a gente pode citar aqui que Deus se revelou aos patriarcas, como quem? Né? Não sei se todo mundo às vezes sabe quem são os patriarcas, mas Abraão, Isaac, Jacó. Deus se revelou também aos profetas, né? Os profetas foram instrumentos da revelação de Deus. Eles transmitiram aquilo que Deus disse a eles, né? E Deus sempre procurou pessoas simples e comuns para essa tarefa, né? Pessoas do seu povo, pessoas que estariam também perto do seu povo para isso. E ele usou muito isso, a simplicidade dessas pessoas para se revelar. Bom, depois de Jesus, temos essa revelação que é eterna, né? Não existe mais o que, né, se revelar. Isso aí veio para coroar toda essa revelação, né? Então, a gente opta também por aceitar e por ver isso, né? Essa revelação de Jesus nos mostra que ele se revelou de uma maneira total pra gente por essa situação. Bom, e através do que, né, Deus se revela também? Pela palavra. Né? A palavra de Deus é um ótimo instrumento, né? Ele faz isso por quê? Porque ele quer que a gente conheça ele. Então a Bíblia revela ele de vários momentos. Né? Além dela narrar o que aconteceu com algumas pessoas, como ele se revelou para algumas pessoas, as palavras que estão escritas ali também são revelação. Né? Então a Bíblia é um ótimo instrumento para a gente conhecer essa revelação, né? É um caminho de encontro com ele, na verdade. Né? E para quê, gente? Para que Deus se revela? Para libertar-nos do mal, né? Não existe como conhecer a glória de Deus sem imediatamente pensar na nossa miséria humana. Quando a gente se defronta, quando a gente se coloca na presença da criação gloriosa de Deus e de tudo que Deus faz, a gente consegue perceber claramente a nossa miséria humana, né? É um contraste muito grande, né? E é um contraste imediato que acontece entre a perfeição de Deus e a nossa pequenez. Bom, Deus busca mostrar, Deus busca uma forma, né, para mostrar aos seus filhos que a gente precisa se libertar do mal, né? E é por isso que ele revela, é por isso que ele mostra como. Deus não é aquele professor que te dá uma prova e fala o seguinte: se vira. Ele dá a prova e ele dá o gabarito. Mas a gente tem uma dificuldade, às vezes, de seguir esse gabarito, né? A gente não consegue, às vezes, obedecer. Porque ele fala, né? Ele nos mostra como ele pretende nos perdoar dos nossos pecados, tá bom? Bom, se você conhece Deus, você consegue identificar as trevas, né? E isso é muito lindo para entender o porquê que Deus se importa tanto em se revelar para gente. Por que que ele escolheu pessoas, por que que ele falou durante todo o tempo e por que que ele não para de falar. Né? Até chegar no ápice, né, da revelação de Jesus Cristo, e ele continua hoje também no nosso dia a dia, nas pequenas coisas ou nas grandes coisas que acontecem com a gente. A gente precisa usar isso para ao nosso favor, né? E lutar
para poder sair das trevas e viver na luz. Bom, então a gente já sabe que ele se revela para que a gente se livre dos nossos pecados. E onde Deus se revela? Um lugar lindo onde Deus se revela na oração, né? Quando a gente está na presença de Deus, é ilimitado, é em todo o universo, e ele usa essa nossa vontade de estar com ele, a nossa vontade de nos comunicar com ele, para falar com a gente. Quando a gente leva o nosso coração a Deus, a gente sobe às alturas, né? E a gente fala muito isso, né? Eu quero ir para o alto, eu quero falar das coisas do alto, eu quero colocar o meu coração no alto do céu. É quando a gente está em oração, né? A oração tem essa força, a oração tem essa graça de nos conectar com Deus. E quando nós estamos lá, nós temos essa revelação que não é humana, que é divina, né? Por isso a importância também da oração da nossa vida, da prática da oração, da perseverança da oração. Quando oramos, subimos mais alto e estamos na presença de Deus. E Deus vai usar esse instrumento para se revelar, tá? Tanto revelar a vontade dele, revelar o que ele quer para nossa vida, como mostrar para a gente também a presença de Deus. Então, eu acho que se a gente observar tudo isso, a gente vai ver que é uma constante e que tudo isso está vinculado, né? Quando a gente quer, quando a gente se apresenta para e quando a gente se dispõe. Quando a gente pratica isso em oração. Tá bom? Ele usa tudo isso. E quanto Deus se revela, você pode perguntar também em abundância, não é pouco, sabe? Ele já pagou o preço. Primeiro que ele já pagou o preço, né? Um preço que só ele mesmo poderia pagar. Então, é muito. Ele quer se dar a conhecer. Deus não é um mistério, ele não quer ficar escondido, ele não quer que a gente ande achando que isso é uma coisa muito distante da nossa realidade e que a gente não pode ter conexão com Deus e que a gente não pode ter uma vida na presença dele e a gente não pode ter uma vida onde a gente sinta a presença dele em todos os momentos, sejam eles grandes ou pequenos. Tá? Ele quer se revelar para você. Não tenha dúvida disso, tá bom? Pela oração, consiga então entender o quanto, para quê, e aproveite isso. Pegue isso para sua vida, viva dessa maneira. Assuma essa situação para sua vida e não abra mão. Não abra mão de estar na presença de Deus, tá bom? Bom, até o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar sobre o dogma da criação do mundo. E antes de eu dizer tchau, compartilha, curte, se inscreve no canal, tá bom? Às vezes alguém que você conhece está precisando saber um pouco mais ou tem interesse de saber um pouco mais, tá bom? Até!